Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje nós vamos falar com um tema aqui que permeia tudo o que eu falei nos últimos anos, que é crimes envolvendo cripto. Toda vez que eu falava de cripto, desde 2017 com os meus amigos, sempre vinha uma história, pô, mas cripto é feito para crime, Bitcoin é para quem vai fazer coisa errada. Essa é uma pecha que teve o Bitcoin durante muito ali 2017, 18, 19, e que foi se vai indo durante o tempo, mas que existe ainda algumas pessoas que têm um pouco essa percepção de associar cripto a coisas ilícitas. Tem a ver com até a origem de como é que ele começou a ser utilizado, lá no Silk Road, que era um site dentro da Deep Web. Então, assim, você tinha muita coisa lá atrás que tem, mas que a gente vai ver hoje que não é bem assim, né? Que a gente tem aí muitas vantagens na utilização de blockchain como tecnologia e no rastreio das operações de Bitcoin para todo mundo que vai fazer investigação em cripto. Então, se alguém fez alguma coisa em cripto errada há 10 anos atrás, está lá gravado numa rede pública para todo mundo ver, e a gente vai tocar nisso daqui, falar um pouco de pirâmides, falar um pouquinho sobre ferramentas de investigação, falar um pouco também sobre a história do nosso entrevistado, que tem muito a ver e elucida muito aí essa trajetória de tecnologia ajudando investigações. Tá bom? Então, com vocês, Vitaltas Zumas, que é delegado da Polícia Civil de Goiás. Olá, Vitaltas. Primeiro, muito obrigado de ter topado e bater esse papo comigo. Um tema hoje muito interessante, né? Acho que tem muita gente com muita curiosidade aí em relação a tudo que a gente tem visto de pirâmides, lavagem de dinheiro, de coisa, todo um monte de coisa que você está envolvido. Mas antes, eu queria que você explicasse um pouquinho a tua trajetória até o momento, né? Então, assim, como é que você chegou na Polícia Civil? Como é que você virou delegado? Era uma coisa meio aquela coisa que todo mundo imagina de criança, de que a criança quer ser tal, e você seguiu esse sonho e foi, né? E como é que isso aí te levou depois para o caminho aí de investigação em tecnologia, cripto, etc? Bom, Gustavo, obrigado pela oportunidade. Poxa, é um prazer conversar aqui com você mais uma vez, né? A gente já fez um bate-papo uma vez, foi no LabitConf. Não lembro onde é que foi, mas já faz acho que Já alguns tem anos, tempo. Vitor. Porque eu lembro, quando eu fui conectar, que eu lembrei de falar, eu vou trazer esse tema, que eu lembrei de você. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada no que era, eu não lembrava de onde é que era, daí eu acabei te achando pelo LinkedIn mesmo. Pronto, mas enfim, estamos aqui, né? E é com certeza um prazer. Gustavo, a minha trajetória até a Polícia Civil de Goiás, ela não como se diz, foi um voo sem destino. Eu terminei a faculdade de Direito, mas eu dava, né, aulas de inglês desde 1997. Então, de 97 até 2006, praticamente, 2007, eu dei aulas de inglês em cursinho, em escolas de inglês, e fiz Direito, e no final da faculdade eu não tinha muita certeza qual seria o rumo que eu iria tomar, né? Quando a gente termina a faculdade de Direito, vou prestar o exame da ordem, vou tirar a minha carteirinha da OAB, vou advogar, mas em determinado momento eu pensei, poxa, eu quero fazer um concurso e eu acho que eu quero entrar para a polícia. E aí é aquele negócio, né? A gente precisa se dedicar muito para concurso público, né, uma concorrência muito grande, e isso aumenta cada vez mais, a dificuldade aumenta cada vez mais, a quantidade de candidatos aumenta cada vez mais, e entrei na fila do concurso e comecei a estudar. E aí, depois de todo aquele processo, nós começamos a literalmente dar tiros para todos os lados, fazendo concurso em vários estados, em várias instituições, e eu acabei passando na Polícia Civil do Estado de Goiás e fico muito feliz que isso aconteceu. Porque você não era de Goiás, Vitor, você era de Não, onde? eu sou do Paraná, eu sou natural Paraná. do Paraná Tá. e não deu nem tempo de fazer as provas da Polícia Civil do Paraná. À época que eu estava estudando, não houve concurso para a Polícia Federal e acabei passando na Polícia Civil do Estado de Goiás. E posso dizer que desse voo meio sem rumo eu caí exatamente no ponto exato, porque eu sou muito feliz aqui na instituição, pessoas fantásticas, colegas fantásticos, e Goiás tem algumas peculiaridades que ele tem, alguns pontos mais violentos, alguns pontos menos violentos, então a gente consegue, né, ter um panorama de vários aspectos do crime no Brasil, no estado de Goiás, mas muita coisa mudou de quando eu entrei em 2010, bastante coisa mudou, muita coisa melhorou, muitos índices diminuíram, né, depois de um constante trabalho
da Polícia Civil, de todas as instituições de segurança pública do Estado. Mas no começo, quando a gente começa na polícia, aí entra aquilo que você falou, aquele sonho, poxa, virei polícia e agora vou salvar o mundo, eu quero combater o crime e tal. Isso é muito bom, porque a gente entra com muito gás. Eu, quando iniciei na Polícia Civil, eu fui para o interior do estado, por em torno de Brasília, numa cidade chamada Formosa. Ela fica mais ou menos 60, 70 quilômetros ali de Brasília, uma cidade mediana, 110, 120 mil habitantes, mas que tinha alguns traços de criminalidade à época que serviram, digamos assim, de um aprendizado muito grande. E no início eu caí para coordenar um grupo de repressão a narcóticos, chamava-se Grupo Especial de Repressão a Narcóticos. E o entorno de Brasília, à época, ele era bastante marcado por um alto índice de criminalidade. Então, nós tínhamos bastante trabalho àquela época. E eu tinha, Gustavo, um viés muito operacional. Eu gostava muito da ação mesmo, cumprimento de mandado de busca. De campo, é quebrar porta e dar tiro e levar tiro, não sei o que, era uma coisa, era muito legal e aquilo me animava demais. Pra você ter uma ideia, eu tenho curso de explosivista, eu tenho curso de tudo quanto é arma existente aí, e quem conversa comigo hoje não acaba não imaginando esse tipo de coisa. Mas foi um laboratório, os primeiros anos ali no GENARC, que era o grupo, né, especial de repressão a narcóticos, foi um aprendizado muito grande. Na sequência, eu precisei coordenar um grupo de investigação de homicídios. Naquela época, foi por volta de 2013, 2014, nós tínhamos um índice de homicídios muito grande para uma cidade daquele tamanho. Eu não sei se você sabe, mas os índices de homicídio, eles são computados, a quantidade de homicídios por ano a cada 100 mil habitantes. Então, Formosa, era uma cidade de 100 e poucos mil, ela tinha índices relativamente altos. Para você ter uma ideia, houve anos que nós tínhamos ali numa cidade de 100 e poucos mil habitantes, houve anos que nós tivemos 63 homicídios, é mais de um homicídio por semana. Então é bastante coisa. Então nós tivemos que mudar, né, alterar um pouquinho o foco do tráfico de drogas para o combate à repressão a homicídios, quando instaurou-se, então, o grupo de investigação de homicídios dentro daquela cidade. E aí, a mesma equipe que investigava drogas, nós tivemos que mudar o foco, mudar o rumo para investigar homicídios. E, depois de alguns anos, nós conseguimos, né, junto com outras instituições de segurança pública, com a própria Polícia Militar, com a Polícia Técnico-Científica e todo aquele trabalho conjunto, nós conseguimos diminuir. Hoje, Formosa, vou chutar aí que tem em média 20 e poucos homicídios por ano. Então, foi um número que caiu aí em 3 vezes. E outra coisa interessante é que nós tínhamos uma média de elucidação de homicídios muito além da média nacional à época. Esses mesmos estudos que traziam a quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes traziam a gente não consegue precisar se isso era realmente exato, porque o Brasil é muito grande, mas uma média de 7% de resolução de homicídios. Então, de 100 homicídios que em tese aconteciam, 7, 8 seriam resolvidos. Quando, no auge, né, do nosso grupo, nós tínhamos um índice de resolução de mais de 80%. Então, nós conseguimos, assim, melhorar bastante a repressão aos crimes de homicídio naquela cidade. E por que eu estou falando isso? E aí eu vou pegar o gancho para falar por que nós estamos aqui hoje. Eu sempre gostei de usar a tecnologia a favor do serviço policial. Então, nós sempre tínhamos, nas investigações, além das metodologias tradicionais, eu sempre tentei buscar tudo aquilo de mais tecnológico que podia melhorar ainda mais as nossas investigações. Então, nós tínhamos ali 3 pilares: a investigação tradicional de rua, de campo, de oitivas. Nós tínhamos a investigação técnica, com muitas provas técnicas que, para o caso de homicídio, uma prova técnica que ela é irrefutável, ela tem bastante valor, e as provas tecnológicas, trazendo ali, então, para esse terceiro pilar, para tentar construir um lastro probatório, ou melhor, reproduzir, né, o lastro probatório da maneira mais robusta possível. E nós tínhamos, assim, 99% de condenações quando nossas investigações chegavam ao tribunal do júri. Então, era uma época, isso já estávamos ali em 2018, uma época bastante interessante, quando nós conseguimos trazer uma metodologia bastante diferente para a investigação de homicídios. E aí, em 2019, e aí em razão de cursos que eu fazia, pessoas que a gente começa
a aumentar o nosso networking tecnológico, eu acabei sendo convidado para fazer parte de um laboratório de operações cibernéticas no Ministério da Justiça, dentro de uma secretaria que não existe mais, mas o laboratório ainda existe, o doutor Alessandro Barreto, a quem eu sou bastante grato. Ele me levou para o Ministério da Justiça e começamos, daí eu comecei então a trabalhar com eles, e aí no Ministério da Justiça eu consegui ter olhar o Brasil por um prisma diferente, porque eu tinha o prisma do estado de Goiás, eu tinha o prisma de uma cidade onde eu trabalhava, e a gente acaba se fechando para aquela realidade. Quando eu fui para o MJ, aí o negócio, eu vejo, poxa, o mundo é muito maior do que eu imaginava. Então, peraí, temos novas possibilidades, temos novos caminhos, vamos enfrentá-los. E aí foi em 2019, quando eu comecei a notar que criptoativos eram parte de um tema totalmente desconhecido pela comunidade policial. E eu digo mais, era um tema totalmente desconhecido para a comunidade policial estadual e federal, e um tema totalmente desconhecido para os ministérios públicos estaduais e federais, e um tema desconhecido pelo Poder Judiciário estadual e federal. Ou seja, aí eu comecei a me imaginar, poxa, e isso eu comecei a perceber em apoios que nós dávamos a investigações pelo Brasil, batia em criptoativos, o que acontecia? Gaveta. Porque a pessoa falava que aquilo era impossível, era intransponível, chegou em criptoativos, meu Deus, isso é coisa de outro mundo e não vai. E aí eu comecei a estudar e falei, cara, impossível, que tem que parar por aqui. É impossível que a investigação chegou numa wallet, no endereço de criptoativos, parou, acabou-se o mundo. Eu falei, não. E a virada de chave foi quando eu, lá no Ministério da Justiça, nós começamos a apoiar um problema em uma fraude numa instituição financeira do Brasil. 2 grandes clientes dessa instituição financeira, uma do Nordeste e outra do Rio Grande do Sul, mas principalmente a do Rio Grande do Sul, foi a exploração de uma falha na segurança do internet banking dessa instituição financeira, e os criminosos acabaram conseguindo sacar muito dinheiro dessas contas. E verificou-se que muito desse dinheiro foi convertido em criptoativos. E eu me lembro até hoje, numa reunião que a gente fez na sede da Polícia Federal, numa unidade da Polícia Federal, e o comentário geral era, o que foi para criptoativos acabou. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, impossível. Impossível que acabou, não pode ser. Então, assim, se o mundo acabar, foi tudo para criptoativos, ninguém consegue fazer nada. Isso foi lá em 2019, quando caminhávamos ainda, na verdade, rastejávamos no conhecimento em criptoativos. Sabemos que a tecnologia é muito anterior a isso, mas é um tema muito novo para a segurança pública. É relativamente novo para a segurança pública. Eu falei, não, mas não pode, fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí, em 2019, comecei a estudar, estava no zero mesmo, comecei a estudar, li muito, participei de muitas apresentações, muitos programas na internet, muita leitura na internet, até porque, voltada à segurança pública, não existia praticamente nada na bibliografia relacionada a criptoativos, em português muito menos, eu só achava coisas em inglês, então a gente ia para a bibliografia em inglês mesmo, e comecei a estudar, e aí eu tive aquele insight, como eu estava ainda no Ministério da Justiça, eu falei, poxa, a gente consegue construir alguma coisa aqui para que as pessoas não digam, chegou em cripto, acabou. Para que as pessoas não digam mais, para que os policiais, para que os investigadores não digam mais, chegou em cripto, acabou. Eu gostaria que, era a minha intenção, que quando eles chegassem nesse ponto, chegou em cripto, eu vou pedir ajuda para o MJ. Eu vou pedir ajuda para o Núcleo de Operações com Criptoativos, que foi o nome da unidade que eu acabei coordenando lá, para tentar dar o segundo passo, dar o próximo passo nessas investigações, para que elas não parassem no simples fato, encontrei criptoativos, não consigo fazer nada por aqui. Então, eu gostaria que o mindset dos investigadores mudasse, querendo acreditar que a investigação chegou em cripto, há sim o que se fazer, e nós temos um ponto de apoio lá no Ministério da Justiça. E a partir de então, nós começamos a trabalhar nesse sentido, sair então do campo operacional
praticamente para frente de um computador, estou aqui até hoje, e com certeza muitas portas se abriram, muitas oportunidades se abriram, e eu tenho certeza também que nós conseguimos, pelo menos temos uma pontinha de responsabilidade aí nessa mudança de cenário da segurança pública relacionado aos criptoativos, mostrando que é possível sim continuar, é possível sim dar o próximo passo. Eu acho particularmente muito bom quando vai para criptoativos, porque conforme a gente vai conversar aqui, é um mundo de informações que não vão ser apagadas, um mundo de informações que vão ficar ali salvas para sempre, à disposição de quem quiser investigar. Então, eu já digo, eu até prefiro que vá para cripto, que nós temos até uma facilidade maior para promover a investigação. Deixa eu ter, começar por esse ponto, então. Achei top, que assim, cripto, eu lembro quando eu comecei também ali a entender um pouco como funcionava, estamos falando de um pouquinho antes de você, 2016, 17, etc., tinha essa ideia, pelo menos aquela aura no mercado de que, cara, cripto, naquela época, 2016, é quem quer esconder dinheiro, é quem quer fazer coisa errada, então assim, já tinha um pouco dessa aura aí no mercado, dizendo que era basicamente utilizado para isso. A própria história do Silk Road vem nesse sentido, né? Que é aquele site que vendia coisa na Deep Web, coisas ilícitas, tal, e que usava Bitcoin de pagamento, tal. Mas à medida que eu fui entendendo a tecnologia, vendo como ela funciona, indo mais atrás, eu comecei a dar uma olhada e falei, cara, mas isso aqui fica registrado eternamente, nunca sai, né? Então, assim, é questão só de se identificar aquela conta, aquela sopa de letrinha e saber quem é o dono daquela sopa de letrinha. Mas no final das contas, depois você vê que aquela sopa de letrinha também é de certa forma identificável, né? Tem agora mais um consenso de que é um pseudo-anonimato, não é exatamente anonimato, etc. Tal. O que começou a consolidar na minha cabeça de, cara, um pouco dessa linha que você estava levando aqui. É o melhor lugar para você não fazer coisa errada, no final das contas, né? Porque fica ali tudo registrado, né? Foi essa conclusão que você chegou mesmo? Ainda é hoje, assim, um dos lugares horríveis para você fazer isso? Ou coisas como, sei lá, Mixers, Monero, etc., conseguem bagunçar um pouco esse coreto aqui? Pois é, você falou uma coisa interessante, né, que foi a questão do Silk Road. Silk Road foi um darknet market que foi derrubado aí pelas forças federais americanas, mas que foi assim um dos pontos que acabou trazendo uma mácula, né, para o Bitcoin, principalmente, uma mácula relacionada a crimes, a mácula relacionada a um anonimato, a venda de drogas, venda de não sei o quê. E, infelizmente, isso aconteceu e trouxe, né, esse rescaldo aí para o Bitcoin. Da mesma maneira que quando o WannaCry, né, foi disseminado aí, esse ransomware foi disseminado no mundo, a cobrança era em Bitcoin. Da mesma maneira que aquele site Wikileaks, que foi um dos primeiros pontos que trouxe uma má fama para o Bitcoin, porque o Wikileaks ele foi sancionado pelo governo americano para o financiamento, para patrocínio, e aí o Wikileaks soltou, não, tudo bem, vocês querem barrar, eu não aceito, não posso aceitar transações bancárias, cartão de crédito, eu vou aceitar Bitcoin. Aí o negócio começaram a ligar o Bitcoin a coisas erradas, digamos assim, ilícitas, coisas que não deveriam ser daquela forma. E, infelizmente, o Bitcoin ganhou essa fama. Mas quando a gente pensa tecnicamente, você está muito certo. Para o Bitcoin e outros criptoativos que têm o seu blockchain público, né, as transações estão ali, quem está fazendo coisa errada ali, está fazendo coisa errada e deixando a sua marca, deixando as suas pegadas, a sua trilha numa base de dados que vai ficar ali para sempre e uma base de dados pública. Então, se a gente pensar, poxa, vou lavar dinheiro no sistema bancário, poxa, tem certas pessoas olhando, ok, mas vou lavar dinheiro em cripto, tem o mundo inteiro olhando. Então, não faz muito sentido. Só que, naquela época, não havia-se uma cultura de investigação de transações em criptoativos. Não sabia-se fazer o rastreamento. E, a partir de um determinado momento, essas habilidades foram sendo trabalhadas, soluções comerciais foram sendo desenvolvidas para trazer uma maior efetividade para a investigação. Mas as pessoas começaram a criar mixers, começaram a criar privacy coins, Monero, Dash, Verge, etc e tal. Sim,
Há barreiras, tá? E nem todas são intransponíveis. No entanto, quando a gente fala de investigação tecnológica, a própria Darknet traz barreiras intransponíveis também. Quando a gente investiga um determinado serviço que está na Darknet, há barreiras que são intransponíveis com relação às conexões, em razão dos roteamentos que ocorrem na rede Tor, por exemplo, a gente não consegue saber onde está hospedado determinado serviço, quem é aquela pessoa, porque aquele IP que a gente vê por trás não é dela. Então, há barreiras em todos os cantos. E se nós formos demonizar uma tecnologia porque ela é utilizada para o crime, como os criptoativos são, a gente não tem que demonizar a própria internet, então? Por quê? Para usar criptoativo eu tenho que usar a internet, mas para eu fazer um golpe do Pix, um estelionato, que hoje é um volume muito grande nas delegacias que tem como atribuição a repressão a fraudes, a grande maioria é golpe do Pix, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por aplicativos de mensageria. Então, poxa, então ninguém pode usar o WhatsApp, porque é do crime. Não é, e a gente não é porque as pessoas, na questão de aplicativos de mensageria, coisas mais corriqueiras, as pessoas entendem que essa tecnologia, ela é sim utilizada para o crime, mas a gente tem um bônus muito maior. As pessoas que desvirtuam a sua verdadeira função. Com os criptoativos isso acontece a mesma coisa. Nenhum criptoativo foi criado para o cometimento de crimes. Nenhum mixer, em tese, no início, digamos assim, foram criados para lavagem de dinheiro. Isso depois se desvirtuou. O mixer foi criado primeiro para trazer um pouco mais de privacidade em razão da publicidade, por exemplo, do blockchain do Bitcoin. Então, a maneira como o blockchain do Bitcoin funciona, nós conseguimos rastrear exatamente aquele Satoshi que a gente está olhando na wallet do nosso criminoso, nós conseguimos rastrear exatamente aquele Satoshi até o seu início, quando ele foi minerado. Porque a forma do blockchain do Bitcoin, que a gente chama de UTXO, né, de Unspent Transaction Output, isso deixa certinho, a gente consegue ver a linha de vida todinha daquele Satoshi especificamente. Poxa, isso é fantástico para a gente investigar. Então, criaram-se os mixers para que a privacidade do usuário fosse aumentada e, consequentemente, o criminoso olha e fala, claro que eu vou usar isso aqui para lavar dinheiro, é claro que eu vou usar isso aqui para me esconder. Mas da mesma maneira que ele fez isso, ele usa a internet para fazer isso e tantas outras soluções tecnológicas. E eu gosto bastante de falar, inclusive as privacy coins é a mesma coisa. Então existem barreiras transponíveis e barreiras intransponíveis. E essa foi justamente um dos focos da minha dissertação de mestrado com relação à utilização de blockchain não como ferramenta para o cometimento de crimes, mas como ferramenta para o combate a crimes. Na conclusão, a gente chegou, junto com os orientadores, no dia da apresentação, isso ficou bastante claro, que blockchain e criptoativos são muito mais uma ferramenta de combate ao crime, ela é muito mais poderosa para combater o crime do que para cometer o crime. Então, é possível você lavar dinheiro? É possível você esconder as coisas em blockchain com criptoativos? Existem soluções que foram eventualmente criadas para aumentar a privacidade do usuário, que são utilizadas para ocultar, dissimular, esconder proveitos advindos de atividades criminosas? Sim, mas isso é com qualquer solução tecnológica, o exemplo da internet. O criminoso usa a internet para fazer tudo isso também. Então, eu sou da posição que sim, criptoativos são utilizados para o cometimento de crimes, da mesma forma que o mercado financeiro tradicional também o é, que o Pix é, que o TED é, qualquer outro mecanismo de transferência no mundo também é utilizado para o cometimento de crimes, com a diferença que no blockchain a gente consegue ver todas as transações de todo mundo no mundo inteiro. Eu só costumo dizer que o blockchain é um extrato bancário do mundo inteiro, que a gente não vê o CPF, a gente vê um endereço que é a pseudo-anonimização daquele indivíduo, mas você identificou que aquele endereço especificamente está envolvido em alguma atividade criminosa, eventualmente você vai conseguir identificar quem está por trás daquele endereço e nós estamos aí com o caso praticamente solucionado. Eu vi um caso que você estava falando, eu estou lembrando aqui de um caso internacional que eu vi recentemente, num rapaz chamado, acho que é Zong, que é o nome dele, que é um rapaz que roubou 50 mil bitcoins do Silk Road lá 10 anos atrás e pegaram ele agora, acho que, sei lá, faz menos de um ano, quase 10 anos depois,
pegaram ele nos Estados Unidos porque cruzaram um IP com que ele estava lá. Então, um pouco dessa ideia que você está comentando, que você deixa a informação e deixa o rastro inteiro lá. Uma hora ele fez uma falhinha, pegaram, identificaram, acho que ele mandou $200 para uma exchange, aí na exchange tinha o Know Your Customer, aí souberam que ele era, foram ver o IP e tal. Tem toda a história. Depois eu vou deixar até aqui na descrição esse comentário da BBC sobre isso, que é bem interessante. Tem um outro lado também de cripto em investigação e crime, que é a parte também de pirâmides, né? Então, assim, tem essa parte de lavagem de dinheiro, das pessoas querendo fazer coisas escusas aqui dentro, mas tem essa outra parte de querer enganar os outros, dizendo que você vai ter criptoativos que vão render 10% todo dia, que vai render 500% por ano, etc., que é seguro, que não tem falha, etc., que no final das contas acabam sendo pirâmides, né, que a gente teve vários casos aí no Brasil e no mundo nos últimos anos. Como é que você vê essa utilização e por que esses casos continuam acontecendo e por que eles são associados a criptomoedas? Eu costumo dizer que essas pirâmides, aí vem a diferenciação de pirâmide, Ponzi, etc e tal, mas enfim, comumente chamadas de pirâmides, elas são nada mais do que velhos crimes em novas metodologias. É a mesma coisa do boi gordo, do avestruz, tudo que aconteceu de Forex, de Bolsa de Valores nos Estados Unidos, todas as modalidades elas vão mudando, né? O produto ele vai mudando, mas o crime é o mesmo, né? Você se aproveitar... O modus operandi é o mesmo, ele segue a mesma cartilha. O que muda é o que está na moda. Agora vai começar, pode anotar, com inteligência artificial. Sei lá, vou chegar para o cara vai dar, investe nessa inteligência artificial que ela vai te dar dinheiro. E pronto, as pessoas infelizmente vão acabar caindo. Então, é o que está, o hype do momento é o que está na moda, e cripto está em evidência há muito tempo, esperamos que continue por muito tempo, mas com certeza o que muda é só o produto. Então, isso nada mais é do que se aproveitar do desconhecimento da vítima, uma engenharia social muito boa, você fazer com que a vítima acredite que aquele é um bom negócio e uma pitada de ganância da vítima também. Por quê? O estelionato, eu costumo dizer que ele é um crime que tem duas vias, é um tentando enganar o outro. É o criminoso querendo enganar a vítima e a vítima achando que está levando vantagem em cima de alguém. Então, não tem como fugir disso daí. E com criptoativos é a mesma coisa. Só que isso é ainda pautado, por exemplo, num histórico de valorização muito grande. Eu vou falar do Bitcoin. Então, o Bitcoin lá de 2010 para cá, 2009 para cá, ele teve uma valorização fenomenal. Então, o criminoso mostra aquilo para a vítima e fala, realmente, valorizou tantos 1000%. Mas isso ao longo de tantos anos, isso não quer dizer que vai acontecer daqui para frente. Só que as pessoas acabam caindo, né? Tem uma palestra que eu sempre dou com relação a um crime que se chama abate de porcos. É uma expressão que veio da China, Xia Zhupan, que aquele romance scam, que a pessoa encontra sua cara metade na internet e essa pessoa começa que é a fase da engorda, começa a injetar bons sentimentos na vítima, e a vítima é então apresentada a um grande investimento, e aí nós vamos casar, vamos ser felizes, e a vítima começa a mandar dinheiro para uma plataforma de criptoativos que é falsa, ela não existe, é um mero site, e no final das contas, na hora do abate, o criminoso simplesmente some, e a vítima fica meio sem entender. Então, assim, se aproveitar do desconhecimento da vítima com uma pitada boa aí de uma boa engenharia social, às vezes se aproveitando de uma vulnerabilidade, se aproveitando da ganância, se aproveitando da própria inocência digital, e acaba ludibriando essas pessoas. Mas eu sempre digo, gente, não tem almoço grátis. Se fosse tão bom assim, essa pessoa aqui não precisava estar vendendo isso daqui, ela mesmo investia lá e ficava rica. Eu não preciso te oferecer. Se o negócio é tão bom, eu vou viver disso daqui. E nós tivemos, infelizmente, aí vários golpes aí que acabaram sendo finalizados aqui no Brasil, e eu conheci pessoas que chegavam para mim contando vantagens. Poxa, entrei em tal lá e tá indo muito bem. E eu falo, cara, mas eles não ouvem. Só que aí, quando o negócio dá errado, a gente é a primeira pessoa que eles ligam. E agora? Eu falo, e agora não tem muito o que fazer, agora vai ter que correr atrás. Você e mais tantos milhões, tantos milhares de vítimas, e isso torna bastante difícil a restituição, né, do patrimônio que as vítimas perderam. Então, para resumir, são
velhos golpes e novas metodologias, se aproveitando da inocência, se aproveitando da ganância, ou até mesmo de alguma fragilidade das vítimas, e o grande efeito manada. Ah, fulano entrou, tá bom, vou também, a hora que vê, tá a família inteira lá. Então, você que está bem envolvido e com essa visão que eu acho que também corrobora plenamente contigo, né? De que é basicamente os crimes antigos, só coloca uma roupa diferente aí para colocar, né? Mas continua pegando muita gente, né? Você que está muito envolvido e vê muito disso, assim, que dica você daria? O que você faria para as pessoas analisarem? Como é que você ajudaria as pessoas a falar assim, cara, quando alguém chegar com uma oferta assim, checa isso aqui, para ver se não tem problema. Você tem alguma receitinha de bolo aí nesse sentido? Normalmente, esses golpes eles são muito parecidos. É uma rede social da pessoa ostentando, falando, com comentários, com testemunhos, né? Testemunhos de pessoas que falam, eu já ganhei, etc e tal. Desconfiar disso daí. Não existe, é impossível um projeto, uma pessoa, uma empresa prometer ganhos fixos altos por um longo período de tempo. A gente sabe, é na renda variável, é no próprio mercado de criptoativos, a volatilidade é muito grande. Nós estamos vivendo aqui uma alta, né, um bear market agora, um bull market, perdão, dos criptoativos, tudo subindo, é o momento das pessoas caírem. Porque, tá tudo subindo, não sei o quê, e as pessoas se aproveitam desse cenário e acabam entrando onde não devem. Mas vamos lá, vê essas redes sociais, a pessoa está ostentando demais, querendo convencer a vítima de que elas também vão ficar assim, mas lembrando, é assim no jogo do tigre, é assim do não sei o quê, é assim num determinado perfil de apostas lá que não existe. Então, assim, criptoativos não são a única fonte de renda desse pessoal, mas com certeza é a que mais atrai vítimas. Olha, dá uma olhada no site daquele projeto, tenta descobrir quando esse site foi criado, tenta descobrir de quem são essas pessoas, dá uma olhadinha em fontes abertas mesmo, no CPF dela, no nome dela, se já tem algum tipo de reclamação de alguém. A gente, hoje na internet é muito fácil a gente conseguir informações bastante relevantes. E outra coisa, conversa, toma, se aconselhe com pessoas que têm mais conhecimento naquela área para não entrar de cabeça num projeto que não vai ter futuro. Não estou dizendo que não existem projetos que não tenham futuro, tem projetos muito sérios em criptoativos. No entanto, desconfiar principalmente daqueles que estão te prometendo 2% ao dia. Isso é impossível, isso não vai acontecer. Tá? E normalmente o que acontece existe uma plataforma, você faz o seu cadastro, aí ele vai te pedir dinheiro e na plataforma vai ser convertido em criptoativos, vamos dizer. E aí lá na plataforma isso está aumentando. Mas, gente, se eu fizer um site qualquer, tá? Vou colocar aqui Cunha Token, fizer um site, aí você faz um cadastro lá, eu controlo o site, eu vou colocar que o teu lucro está aumentando. Mas, na verdade, eu só estou pegando o seu dinheiro. E aí, quando você quiser sacar, eu vou colocar uma série de empecilhos, vou travar, vou deixar você sacar só um pouquinho, vou colocar taxas para você sacar, e isso vai acontecendo. Quero sair. Aí eu pago você com o dinheiro de quem está entrando. E aí, essa bola de neve, ela vai aumentando. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam, não, Vitaldas, mas tinha um site. Gente, um site é uma folha em branco, aceita qualquer coisa. A internet é uma verdadeira folha em branco, a gente coloca qualquer tipo de informação lá. Então, tomar bastante cuidado, se orientar, né, tomar orientação, conversar com quem entende um pouco mais, para evitar dores de cabeça ali no futuro, porque realmente fica bastante difícil a recuperação desse patrimônio. Tá bom. Então, eu queria pegar um outro ângulo agora, que é o ângulo de educação, né? Onde você foi buscar toda essa informação e todo esse conhecimento que você tem para ajudar, de certa forma, o Brasil aí a combater todo esse monte de crimes aí que a gente comentou, né? Como é que foi essa tua busca pelo conhecimento? Eu vi que você fez a Nicósia lá na universidade, tem a dissertação. Conta um pouquinho dessa trajetória para gente. Bom, quando eu estava, né, ainda lá no MJ, eu falei, cara, agora eu preciso estudar isso daqui. E comecei a procurar. Né? E falei, cara, não tinha bibliografia, não tinha livros relacionados ao combate a crimes, a investigações com criptoativos, com exceção de um. Foi um livro publicado em 2018 pelo Nick Furneaux. Ele é um carecão, assim, bem
não digo que é parecido comigo, porque eu sou mais bonito, mas é um cara fantástico, um inglês. Ele lançou esse livro, Investigating Cryptocurrencies, em 2018, e, claro, naquela época, 2018, muito mudou, né, no relacionado à tecnologia, mas é um livro bastante útil, principalmente para quem quer aprender Bitcoin. É um livro bastante útil para quem quer aprender Bitcoin. Então, esse livro ele é a porta de entrada para quem quer entender a tecnologia para a investigação. Agora, com relação à tecnologia em si, aí tem realmente bastante coisa. Só que eu sou muito assim, eu falei, poxa, eu preciso aprender isso daqui, eu preciso entender como é que isso daqui funciona, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas é muito difícil no começo. Você, né, tecnicamente entender e ver e tal, mas onde que fica salvo isso aqui? Mas como é que... Então, assim, eu começava a fervilhar dúvidas na minha cabeça, eu falava, tá, beleza. E comecei a buscar muito conteúdo em vídeo, né, e papers escritos e publicados na internet. Eu encontrei um dia o canal do Andreas Antonopoulos no YouTube. E eu assisti só todos os vídeos do canal dele. Só todos. Era o dia inteiro assistindo aquele cara, porque ele fala muito bem, ele é um speaker, assim, fantástico, ele tem muito conhecimento e ele está há muito tempo fazendo isso. Eu falei, não, então esse cara aqui eu vou. E aí eu me deparei, não me lembro como eu cheguei até a Universidade de Nicosia, no Chipre, e a universidade estava oferecendo um curso, né? Eram 2, 3 semanas de curso gratuitos, que eram justamente o MOOC, M-O-O-C, que era literalmente a primeira matéria de um mestrado. E eu acabei me inscrevendo para o MOOC, né, para fazer esse curso que era aberto, inclusive tinha o Andreas como professor. Falei, não, tem que fazer isso aqui. E aí eu comecei a pesquisar a questão do mestrado. O pessoal da universidade começou a entrar em contato, naquela hora eu fiquei meio assim, isso a gente já estava em 2020. Eu falei, cara, tá. Aí eu comecei a olhar a ementa do curso, falei, não vai ser fácil, e não era barato também, então eu falei, aí comecei a conversar, consegui uma bolsa de 50% e tal, falei, cara, vou fazer porque eu preciso entender isso daqui, e para eu investigar isso daqui, eu preciso literalmente aprender como é que isso aqui funciona, eu preciso... Para eu saber um insight ali na investigação, eu vou ter que entender por que isso e aquilo está acontecendo. E o curso não era só tecnológico, ele trazia a questão do empreendedorismo, trazia a questão do direito, trazia, poxa, um monte de coisas que tinham tudo a ver com o que eu queria aprender naquele momento, e comecei a fazer esse mestrado. E eu sempre brinquei com a minha orientadora, ela não sabe o que era, mas uma das provas do mestrado, eu lembro até hoje, foi a pior nota que eu tirei na prova, foi na matéria Money and Banking. Eu fiz essa prova, não sei se você se lembra, em 2021, foi mais ou menos no meio do ano, abril, maio, nós tivemos aquele problema do Lázaro aqui em Goiás, o cara que ficou quase 20 dias no meio do mato, não sei o quê. E eu estava lá. E essa prova do mestrado eu fiz praticamente no meio do mato, dentro da escola que a gente estava aquartelado, tinha a data da prova, né, o prazo, e eu não sabia que aquilo ia acontecer, eu achei que ia estar em casa e deixei. E falei, puta, agora eu preciso fazer essa prova aqui. E consegui passar sem beirando ali, mas foi um desafio mais em razão do momento que a gente estava vivendo. E eu acabei apresentando, né, a minha dissertação, terminei ela em dezembro de 2022, apresentei ela em janeiro de 2023. E o tema foi justamente assim, muito relacionado ao que a gente está conversando aqui hoje, foi justamente a Blockchain Technology and a New Drive on Money Laundering Investigation. Ou seja, a tecnologia blockchain e os novos caminhos da investigação de lavagem de dinheiro. Então, o problema que eu quis trazer na dissertação foi justamente aquele que eu pensei lá em 2019, eu falei, pô, será que chegou em cripto e engavetou? Será que chegou em cripto não dá mais? E aí eu já tinha estudado bastante, estava fazendo mestrado, já dava palestra e tal, passei a entender a tecnologia,
E pensei, poxa, eu preciso escrever sobre isso daqui. E aí as coisas fluíram bastante porque eu vivenciei aquilo. Eu vi quando unidades policiais falavam, pô, chegou aqui, eu não tenho o que fazer. E aí eu falei, não, vamos escrever sobre isso daqui. A investigação ela tem os seus problemas e quando nós temos novas metodologias criminosas, nós necessariamente teremos que lançar mão de novas tecnologias de investigação. E com criptoativos não é diferente. Se o criminoso está usando criptoativos para cometer seus crimes, no caso da dissertação era lavagem de dinheiro, nada mais plausível, nada mais sensato que usar a blockchain para combater aquilo lá. Aí a gente começou a fazer aquela digressão e partimos então de blockchain como uma ferramenta para cometimento de crimes para uma ferramenta poderosíssima para combate à criminalidade. E justamente em razão daquilo que a gente já falou. Primeiro, as informações ficam salvas numa base de dados que é pública, elas são imutáveis, as transações são inalteráveis e elas são totalmente públicas. Então, basta o investigador saber ler aquela base de dados. E pode ser que hoje, um determinado endereço, eu não consiga identificá-lo. É possível, nós não conseguimos resolver todos os crimes, da mesma maneira que nós não conseguimos resolver todos os crimes tradicionais. Nem todos os homicídios são desvendados, nem todos os roubos, nem todos os estupros, nem todo o tráfico de drogas, nem toda a lavagem de dinheiro. Então, é normal a gente ter uma margem que a gente não consegue, pô, normal. E dentro desse contexto, nada mais poderoso do que utilizar essa base de dados que é pública e as informações eternizadas ali para investigar essas pessoas. E você mesmo trouxe um exemplo disso. Na época que o cara conseguiu pegar algum Bitcoin lá do Silk Road, as pessoas não conseguiram identificá-lo. Mas a sua trilha ficou salva. Tudo que ele fez, tudo que ele transacionou, ficou salvo no blockchain e em um determinado momento, quando ele foi tentar liquidar alguns ativos, porque ninguém consegue hoje em dia, ou poucas pessoas conseguiriam viver de criptoativos. O dia a dia. E as possibilidades do off-ramp, que é o que a gente chama, né, as saídas do mundo cripto para o mundo fiduciário, normalmente residem nas exchanges centralizadas, que são aquelas empresas que vão ter o seu KYC, tem o compliance e tal, e a pessoa vai ter que se identificar, ou alguém vai ter que ser identificado. Então, é um momento que a gente espera para identificar aquela pessoa. Tá? Então, é uma coisa bastante fantástica você poder assistir de camarote o que está acontecendo com o criptoativo, que era o dinheiro que virou cripto, ou cripto que entrou no golpe, você assistindo aquilo acontecer e falar, esperar o momento. Eu tenho uma investigação que aconteceu até aqui em Goiás, que foi uma extorsão, retiraram ali, salvo engano, acho que foram 4 bitcoins da vítima, e está no endereço paradinho lá até hoje. E um dia aquilo vai andar. E eu vou receber alertas, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então eu não preciso nem ficar olhando, porque o negócio é público, existem plugins, existem APIs e existem ferramentas que vão fazer alertas para quem quiser saber quando aquilo acontecer, quando houver qualquer tipo de movimentação naquele endereço. Então, quando isso acontecer, eu vou receber, vou lá, vou olhar, pode ser que seja a hora de identificar. Então, é uma ferramenta assim, muito poderosa, e essa foi a conclusão da dissertação de mestrado, que basicamente não é que foi fácil, jamais, mas como eu vivenciei aquilo, foi uma coisa muito fluida, escrever aquilo lá. Então, fiquei bastante feliz com o resultado, a orientadora, tirei nota A, foi aquele negócio, e realmente bastante gratificante, e nada mais do que, né, me senti bastante lisonjeado, porque, foi fruto de muito esforço, e que com certeza eu trago as lições dessa aventura naquele mestrado para a minha vida, e vou continuar levando para sempre. Tá bom. Então, uma das coisas, as investigações em cripto que mudaram bastante, e eu percebo até como usuário aí, não investigador, mas como usuário do cripto aí de 2018 para cá, é a quantidade de ferramentas e quantidade de coisas que te auxiliam aí seja no controle de portfólio, seja no saber o que está vendo, onde está indo. Então, assim, eu como usuário comum consigo ver isso. Eu imagino que do ponto de vista de investigação, você tem uma evolução muito grande aí nesses 5 anos, mais ou menos, em termos de ferramentas, empresas até que fazem isso. Como é que você vê
isso atuando hoje na investigação de vocês? As ferramentas que você tem hoje são muito melhores do que as que vocês tinham lá atrás. Você acha que hoje vocês e as polícias, você, no caso, e as polícias do Brasil hoje têm acesso às ferramentas necessárias para fazer esse tipo de combate? Como é que você está vendo esse negócio hoje? Ainda não, ainda não. O ano passado, final do ano passado, foi a primeira aquisição no Brasil de uma ferramenta comercial por uma instituição de segurança pública aqui no Brasil. Então, nós ainda estamos longe do ideal. E em razão disso, de não termos ferramentas comerciais à disposição, a ideia do Block Sherlock, né, o site www.blocksherlock.com, surgiu lá em 2019, entrou no ar em 2020. Naquela época, eu não tinha ferramenta comercial, não tinha acesso a ferramentas comerciais, e muita coisa eu precisava fazer na unha, digamos assim. E claro que em fontes abertas tudo fica mais difícil. Você consegue fazer o rastreio, mas quando você tem uma massa de dados muito grande, você vai precisar de uma ferramenta para te ajudar a analisar aquilo. E isso por exemplo, na investigação bancária. A gente tem um extrato detalhado gigantesco de 10 investigados, e eu não vou conseguir analisar aquilo na unha, na mão, porque é muito dado, a massa de dados é muito grande. Então, nas instituições de segurança pública já se utiliza ferramentas comerciais para análise bancária. E isso necessariamente vai acontecer para análise de transações em criptoativos, porque a base de dados é muito maior. Quando eu trabalho com uma quebra bancária, eu trabalho com quebra bancária de indivíduos específicos. Quando eu trabalho com investigação de criptoativos, é como se eu trabalhasse com a quebra do mundo inteiro, de todo mundo que utilizou aquele criptoativo. Eu preciso olhar o que aconteceu. Então, a base de dados, necessariamente, ela é muito maior. Então, as ferramentas comerciais, em que pese conseguimos fazer muita coisa em fontes abertas, e esse conhecimento é extremamente necessário, as ferramentas comerciais, elas vão potencializar, sim, de uma maneira gigantesca as nossas investigações. No entanto, Gustavo, é bastante importante dizer, as ferramentas comerciais, elas ajudam muito, mas eu não posso justificar o resultado de uma investigação dizendo a ferramenta disse isso. Eu não posso chegar num relatório final, falar que o ativo chegou naquela determinada exchange e ali a gente consegue identificar, etc e tal, porque a ferramenta A, B ou C ou D disse isso daqui. Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a habilidade de reproduzir aquele caminho na base de dados pública. Então, eu vejo o resultado, eu consigo ver o resultado na ferramenta comercial, só que o analista, o investigador, ele tem que saber por que e como a ferramenta chegou ali. Quando, no momento da persecução penal, no momento da instrução criminal, eventualmente o analista, o investigador, ele vai ser chamado a reproduzir aquela prova que ele fez no relatório em juízo. Então, se ele confiou única e exclusivamente na ferramenta comercial, e nem é assim também, apertou um botão, achou, também não é assim, você precisa ser treinado na ferramenta, mas é claro, potencializa o seu poder de investigação. Mas ele não vai poder chegar lá em juízo e falar, não, é porque eu usei a ferramenta tal, a ferramenta disse isso. Isso aí não vai funcionar. A ferramenta ela tem que ser a sua muleta, o apoio para você chegar a potencializar o seu poder de investigação, o seu poder de rastreio. Mas necessariamente você vai ter que entender e saber reproduzir, principalmente, como a ferramenta chegou ali na base de dados pública, que é o que vai contar para a investigação. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, algumas empresas nasceram nesse meio tempo, outras empresas já estavam naquela época, só que eventualmente eram ferramentas criadas para compliance, ferramentas criadas para empresas do mercado criptoativos que tiveram suas adaptações para o uso de law enforcement. Isso é totalmente fantástico, porque as empresas, exchanges, as empresas do meio, elas precisam ter o KYC e o KYT, né? Know Your Transaction, saber o que está acontecendo nas suas plataformas, de onde estão vindo os ativos que estão entrando na sua plataforma. Poxa, pegaram essa ideia, levaram para o law enforcement, falou, não, vocês vão precisar disso daqui para saber o que está vindo, de onde está vindo e o que está acontecendo. Ocorre que ainda não se tem uma mentalidade, ainda não se tem o costume de investimentos que necessariamente são altos, essas ferramentas não são baratas, que necessariamente são altos nesse tipo de tecnologia. Mas se você comparar essa tecnologia, essas ferramentas com outras ferramentas que as polícias já usam,
são tão caras quanto. Então não quer dizer, não tem nada de extraordinário. O que pode acontecer ainda um pouco hoje é que a demanda pode não ser tão grande quanto a demanda de ferramentas para análise bancária. Isso é óbvio. 70, 80% da lavagem de capitais, da lavagem de dinheiro, ocorre no mercado financeiro tradicional. E menos de 30% ocorre em criptoativos. Então, assim, a disparidade ainda é muito grande, mas com certeza isso vai mudar de figura e necessariamente investimentos em ferramentas comerciais, em soluções comerciais de rastreio de transações em criptoativos serão necessários, porque senão a gente fica de mãos atadas. A gente sabe pilotar, mas não tem o veículo apropriado para chegar na reta final. Tá bom. Então, estou ouvindo um pouco você falar essa parte. Uma coisa que me deixou cada vez mais claro é o seguinte: é uma área de investigação que depende de um conhecimento muito específico e de ferramentas muito específicas, né? O que me leva a crer que não é aquela coisa que dá para treinar todo mundo, não vai ficar todo mundo treinando nisso. Isso deveria ter algum afunilamento. Caiu em alguma coisa ligada a criptoativos, deve ter algum afunilamento, alguma área específica, algum centro de investigação que levaria isso a cabo, porque já vai ter e fazer para... É muito mais fácil centralizar isso do que pegar todos os policiais, de certa forma, e fazer essa investigação. É mais ou menos essa a estrutura que a gente tem em termos de investigação. Existe já esse centro hoje, né, no Brasil aí que junte, e aí eu imagino que seja um centro que junte até várias polícias, né? Não é só civil, é federal, é todo mundo junto, que acabam sendo uma área muito técnica que resolveria o problema aí de todas essas investigações. Existe isso já? Tem alguma coisa em andamento? Como é que é isso aí? Bom, o próprio núcleo de operações com criptoativos, que eu coordenei lá no Ministério da Justiça, foi uma ideia nesse sentido. Nós, naquele momento, não conseguíamos capacitar o Brasil inteiro, não tinha como. Não, você mesmo já falou, é muita gente, é muita coisa, e é uma habilidade muito específica que nem todo mundo tem e nem todo mundo quer. Então, tem que tomar cuidado, porque não adianta você querer disseminar um conhecimento para quem, às vezes, não está interessado, porque essa habilidade é uma dentre as habilidades que o investigador precisa ter. Se o investigador não sabe isso, não quer dizer que ele não é bom. Então, assim, é bom que na polícia tem campo para todo mundo. E para você ter uma ideia, ainda, né, num contexto geral, a investigação de crimes tecnológicos no mundo, ela ainda é pontual. São unidades especializadas para a investigação de crimes cibernéticos, por exemplo. Existem determinados crimes que existem unidades, não digo convencionais, mas com habilidades para investigações mais tradicionais, que não vão ter o know-how para fazer aquilo em investigações simples, tecnológicas, porém simples. Com criptoativos é a mesma coisa. Então, além do NOC lá no Ministério da Justiça, algumas outras instituições estão colocando em prática essas habilidades em unidades centralizadas. Então, por exemplo, a Polícia Federal tem uma unidade que se chama Lince, o Ministério Público do DF, né, DFT, tem uma unidade especializada em criptoativos, a Polícia Civil do Pará está fazendo uma unidade especializada em criptoativos, em Goiás, nós centralizamos essas habilidades dentro da gerência que eu sou o coordenador, que é a gerência de inteligência de sinais e laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, e outros estados centralizam essas habilidades nas unidades de investigação de crimes cibernéticos. Ok, também, mas você tá certo, existem unidades especializadas, mas o meu grande sonho, né, o que eu queria mesmo lá no Ministério da Justiça, não era nem que todo mundo soubesse, mas era que pelo menos a polícia soubesse a quem perguntar quando chegasse a uma determinada ocorrência, a vítima falando de wallet, endereço, Bitcoin, não sei o quê, e o policial lá tentando registrar aquela ocorrência e não entendendo o que está acontecendo. Então, isso era a primeira barreira que eu quis diminuir, né? Pelo menos a gente não consegue acabar com isso, mas essa é a primeira barreira que a gente diminuiu, para que o policial soubesse pelo menos aonde buscar ajuda, para que a equipe pudesse saber onde buscar ajuda. E existem projetos aí extra segurança pública nacional. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de trabalho que ele é coordenado pelo Departamento de Justiça americano. O WOM, o DOJ ali do Consulado de São Paulo, ele é o nome do procurador, o WOM,
ele criou, né, junto com o seu pessoal, esse grupo de trabalho e colocou, né, pessoas do Brasil, pessoas da Argentina, do Chile, do Paraguai, e nós fazemos diversas reuniões para justamente conversar, para integrar, para trabalhar em conjunto em tudo aquilo que é relacionado a criptoativos. Existem outros projetos de empresas privadas que unem policiais também para autoajuda, para palestras, para troca de conhecimentos, justamente para melhorar ainda mais, né, o nivelamento dessas habilidades relacionadas a criptoativos. Então, tem vários projetos legais aqui, um deles é o Leo Labs, da TRM, que é uma empresa TRM Labs, que faz uma ferramenta de rastreio de criptoativos. Esse grupo de trabalho do Departamento de Justiça americano, existe também da TRM um projeto que se chama Tracer Fellowship, em que alguns policiais de vários países do mundo, eu tenho a felicidade de participar desse programa, têm acesso à sua ferramenta comercial, que eu já disse lá atrás que as unidades do Brasil não têm, tem uma unidade no Brasil só que conseguiu, o ano passado, adquirir uma ferramenta comercial. Então, nós temos acesso à ferramenta, então a gente consegue, né, ajudar com as ferramentas comerciais que foram disponibilizadas. A própria Chain Analysis já fez algumas parcerias com a gente já conseguiu utilizar a ferramenta deles. Então, sempre que a gente precisa, essas empresas elas são muito colaborativas. Isso é bastante importante, porque elas têm a consciência que elas conseguem dar a mão para quando a polícia precisa. Claro que elas querem vender a ferramenta, eles vivem disso, mas eles têm uma consciência muito legal. Puxa, eu vou te ajudar aqui. Vamos lá, Vital, o que você está precisando? Então, isso é bastante interessante e cria-se, então, uma rede de contatos, uma rede de autoajuda bastante interessante que, com certeza, o maior beneficiado, né, os maiores beneficiados são os cidadãos aqui do Brasil. Tá bom. Então, a gente tem mais ou menos aqui um tempo aqui que eu separo para essa conversa, a gente já chegou nele. Eu queria te deixar um espaço agora para você deixar uma mensagem final aí para quem nos ouviu e também onde eles continuam essa conversa contigo. Bom, é muito importante a gente frisar que não existe o tal do almoço grátis, então as pessoas podem ficar em êxtase com determinadas ofertas relacionadas a criptoativos, relacionadas a qualquer tipo de produto. Tenho certeza que logo a inteligência artificial vai entrar também, infelizmente, nesse ramo, né, sendo ilicitamente explorada. Mas, assim, não existe almoço grátis, não existe rendimento a 2% fixo, garantido aí para o resto da vida, 2, 1, 10 por dia, isso não existe. Então, as pessoas têm que tomar bastante cuidado. Você pode estar sendo ludibriado, então sempre busque informação, sempre busque orientação, sempre busque saber se aquele determinado investimento, aquela determinada empresa com quem você está conversando é de fato uma empresa séria. E isso é muito ruim porque existem inúmeras empresas, inúmeros projetos seríssimos no Brasil, de gente fantástica que quer de fato trazer o melhor, permitir que a tecnologia blockchain sirva de fato à população, e esses projetos acabam sendo maculados por projetos ilícitos, projetos criminosos. Então, tenham bastante cuidado. Existe muita coisa boa, na verdade, a grande maioria relacionada à tecnologia blockchain e criptoativos é fantástica, é uma tecnologia que eu posso dizer, de boca cheia, eu me apaixonei por ela, e eu só vejo novas possibilidades, inclusive para a nossa investigação, tudo relacionado à tecnologia blockchain. Bom, o site www.blocksherlock.com, ele tem uma primeira parte que ela é aberta, ela é pública, as ferramentas estão lá, não tem nada que não exista na internet, não tem nada que você não encontre na internet. O que eu fiz foi fazer um repositório, colocar todas no mesmo lugar, e existem ferramentas, né, sites open source ali para rastreio, para investigação, para você que o usuário da tecnologia blockchain, que você investe em criptoativos, você que gosta, quer estudar contratos inteligentes, quer saber como é que... Tem bastante coisa lá, e existe uma pequena seção que a gente chama de área restrita, que aí a gente cadastra profissionais de segurança pública, de ministérios públicos, do Poder Judiciário, onde ali já tem um conteúdo mais direcionado a quem precisa investigar, quem precisa julgar, quem precisa, na sua profissão,
verificar qualquer tipo de mau uso na tecnologia blockchain. E, obviamente, isso não supre as ferramentas comerciais, que são também necessárias. Para encontrar a gente, tem o LinkedIn, né, Vitaltas-Zumas, tem o Instagram, vitaltas.zumas, e a gente fica à disposição para tentar ajudar. A ideia é, de fato, ajudar as pessoas naquilo que a gente pode, só lembrando, a gente não consegue ficar o dia inteiro respondendo mensagens, respondendo dúvidas, etc. e tal, mas, com certeza, na medida do possível, nós tentamos ajudar. Na maioria das vezes, a orientação é: procure tal delegacia de polícia, registre a sua ocorrência. Se eles tiverem alguma dificuldade, eles vão me procurar. Eu sou delegado da Polícia Civil de Goiás, então eu não consigo fazer nada fora do estado de Goiás. Administrativamente, legalmente, eu não consigo ajudar uma vítima da Bahia se não tiver, por exemplo, nada relacionado ao estado de Goiás. A gente tem algumas limitações, mas, no entanto, na Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, tem gente muito capacitada para ajudar. E a gente acaba direcionando, né, orientando essas vítimas a buscar a delegacia de polícia, o que colocar no seu boletim de ocorrência, e sempre à disposição para ajudar o colega de lá, caso seja necessário. E é isso aí. Tá ótimo. Vitaltas, super obrigado. Acho que foi um papo super esclarecedor aqui, de alguém que está fazendo um negócio muito legal aí, né? E de capacitação de profissionais que vão ajudar a gente a ter um país melhor, uma vida melhor, né? E arrumar tudo, coisa de tirar essa galera que está querendo só fazer bagunça, pirâmide, etc. aí da frente, que Exato. causa aí grandes transtornos para todo mundo. Adorei a tua ideia que vai em mim. Adorei, talvez, para até ir em linha com a minha também, de que a tecnologia é isenta, né? E de que isso que a gente tem que arrumar, e de que cripto, Bitcoin, principalmente, e blockchain, é uma tecnologia que, para quem investiga, é muito bom. Então, assim, se alguém está pensando em fazer crime, fazer coisa, cara, arruma outro lugar para fazer, porque não é por aí, né? Exato. Não, Tá eu bom? que agradeço, Gustavo. Foi um prazer, assim, poxa, um papo muito, muito legal. E eu fico aí sempre à disposição, cara. Obrigado de coração. Tá bom. Obrigadão. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.